Então, nós vamos ter agora a departamentalização e sistemas de contabilização dos custos por ordem de produção e produção contínua. Então, essa departamentalização, ela é o direcionamento dos custos indiretos de fabricação colocados para cada setor da empresa, nesse caso de uma indústria. Então, ela é chamada de departamentalização, ou seja, vai ser alocado de acordo com o que a empresa está produzindo e quanto ela gasta, por exemplo, de horas máquinas ou de horas, vamos colocar as horas que ela vai distribuir, tá? A gente tem um exemplo aqui em horas máquinas, mas também pode ser em outro item que vai ser alocados, né, os custos indiretos de fabricação. Então, esse exemplo ele está na apostila e ele diz o seguinte: suponhamos que uma empresa esteja produzindo 3 produtos, o D, o E e o F. Então, ele não disse que empresa quem são esses produtos, só disse que eles são chamados de D, E e F. Tenha já alocado a eles os seguintes custos diretos. Então, a empresa, quando tem custos diretos, então vamos lembrar, os custos diretos a matéria-prima que a empresa precisa utilizar para produzir, tem a mão de obra direta, tá? E nesse caso, como ele é custo direto, pode ter também os gastos gerais de fabricação diretos, tá? Pode ocorrer, tá? Então, GGFD. Então, quantos são os diretos? É aquele que dá para saber a quantidade exata para cada produto, quanto foi utilizado. Então, essa empresa, os 3 produtos, os custos diretos é de R$1.250.000. Aí, a empresa tem o seguinte: estão agora para ser alocados. Então, alocar significa para serem distribuídos de acordo com cada produto. Os custos indiretos, aí eles têm depreciação de equipamentos, manutenção, energia elétrica, supervisão da fábrica, os custos indiretos de fabricação. Ele tem um custo indireto de fabricação de R$1.150.000. Aí ele diz também, devido à grande preponderância dos custos indiretos, ou seja, quase ele empata com os custos diretos, certo? Estão ligados a equipamentos, que é depreciação, a depreciação, manutenção e energia. Ele é um dos mais, quer dizer, outros custos também, mas é o que ele coloca aqui, está maior. Decide então fazer a distribuição de diversos produtos com base no tempo de horas máquina, como eu acabei de dizer ali atrás, tá? Ele quer distribuir em horas máquinas, mas aí é a empresa que decide a maneira como vai fazer essa alocação. Mais à frente tem outros tipos de sistemas de departamentalização, tá? Que eu vou ensinar, mas esse é feito da seguinte maneira, por horas máquinas, que leva para ser feito. Então, vamos lá. Essa empresa, os 3 produtos, aqui ele colocou o valor exato, que é o exemplo, colocou 1.000 horas máquinas. O produto D gasta 400 horas máquinas para ser produzido, o E 200 e o F 400. Vamos supor, a gente não está falando em quantidade de estoque de produção, tá? Só em horas por enquanto. Aí, para achar essa porcentagem, foi feito o seguinte, 400 dividido por 1.000 vezes 100 deu 40%. 200 dividido por 1.000 vezes 100, 20. Novamente, 400 vezes 1.000, 40%. Somando dá 100% aqui das horas máquinas. Então, lá, esses valores nós vamos precisar, tá? Para fazer as planilhas. Então, a gente tem o seguinte. Na primeira planilha, a gente tem a atribuição dos custos indiretos por um cálculo que é chamado de hora-máquina ou custo médio, tá? Então, a gente vai fazer assim,
Custo indireto médio por hora máquina, aqui tudo junto, tá? Não é menos não. Por hora máquina é R$1.150.000. Então, a gente olha aqui atrás, ó. Custos indiretos é isso. E o total de horas máquinas é 1.000 horas. Então, foi feita uma média, ó. 1.150.000 dividido por 1.000 horas máquina. Cada hora máquina, em média, é de de R$1.150 por hora máquina. Então, esse é por custo médio. Nós não estamos ainda fazendo departamentalização, ou seja, colocando cada valor no seu devido lugar. Então, lá, o produto D, o produto E e o produto F. Primeiro eu faço assim, ó. O total de custos indiretos é de 1.150.000, que a gente viu aqui. A porcentagem é essa que a gente tem aqui atrás, ó, né? Então, eu coloquei, ó, 40%, 20%, 40%. Então, eu fiz assim, ó, 1.150.000 vezes 40%, dá 460.000. 1.150.000 vezes 20%, 230 e 40% de novo, 460.000. Somando dá 1.150.000. Os custos diretos dessa empresa são, tá aqui atrás, ó, custos diretos, ó, né? Produto D, o E e o F. Então, eu coloquei aqui, ó, o D, o E e o F. Então, somando, ó, 460.000 mais o direto de 500.000, o custo de produção dele é de 960.000. Isso é o custo total, tá? Do produto E, de indireto 230, mais 300.000 de direto, 530.000. E o F, 460.000 mais 450.000, 910.000. Somando, essa empresa, ela tem de custo total de produção, tá? R$2.400.000. Então, esse é o custo total de produção. Mas o foco aqui é determinar, alocar os custos indiretos de uma melhor forma possível. Aqui foi feito por porcentagem em relação à hora máquina, tá? Então, agora vem o seguinte. Estariam por esses valores acima os custos totais de produção dos três produtos. Suponhamos, entretanto, que, ao se analisar mais detidamente o processo de produção, se verifica que, apesar de todos os totais das horas máquinas consumidas serão aqueles mesmos, ou seja, R$1.150.000 e 1.000 horas máquinas, tá? Existe uma grande disparidade, ou seja, tá alguma coisa errada, né? Disparidade é quando existe erro entre os produtos pelo seguinte: o produto D, gasto total realmente de 400 horas máximas, a gente viu lá atrás, mas essas horas elas vão passar por três setores: o setor de corte, o de montagem e o de acabamento. Enquanto que o produto E só passa pelo setor de corte, não sendo necessário nem a montagem nem o acabamento. O produto F só passa exatamente por esses dois últimos setores, não precisando passar pelo corte, ou seja, ele não passa pelo corte, ele só passa pela montagem e o acabamento. Ou seja, a empresa agora está delineando aonde foi gasto realmente essas horas aí, tá? Então, vamos lá. Essa planilha, a empresa, ela tem que dar detalhes, né? Senão a gente não consegue resolver. A empresa sabe que o produto D no setor de corte foi gasto 100 horas para produzir ele no setor de corte. Na montagem 50, no acabamento 250, ó, e que dá realmente as 400 horas máquina. O produto E só passa pelo setor de corte, então tem os 200 horas, né? Não tem os outros dois setores, continua as 200 horas. O produto F, então ele não passa pelo setor de corte,
ele só passa pela montagem e pelo acabamento, então, as 400 horas máquinas. Então, agora, ficou distribuído o que? O setor do corte para os 3, né? Casos aqui, menos o F aqui, né? O D e o E, ele gastou 300 horas máquinas. A montagem também 300 e o acabamento restante 400. Somando os 3, né? Ou somando aqui também, né? Tem-se as 1000 horas máquinas que realmente os 3 produtos tiveram. Aí agora nós temos o seguinte, completando essa investigação adicional, também verifica-se, né, que o gasto dos custos indiretos de produção não é uniforme, ou seja, não é igual em todos, né, em todos os setores, tá? Isso aqui, essa planilha, ela tem que vir pronta até aqui, ó. Né? Ela tem que vir direcionada, porque a empresa tem que saber qual que é os custos indiretos para cada setor de cada maneira. A única coisa que nós vamos ter que realizar é esse cálculo aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Setor de corte, a depreciação das máquinas, né, fica 100 mil para o corte, 30 mil para montagem, 70 mil para o acabamento, que dá os 200 mil. Onde que a gente tem esse valor, ó? Aqui no início, ó, tá, ó. Depreciação, manutenção, energia elétrica, supervisão da fábrica, outros custos indiretos, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui, ó. Que a soma tem que dar 1.150.000. Então, aqui, ele está todo distribuído de cada setor. Aí, somando, né, a gente tem um total aqui, ó, no setor de corte de 450 mil reais. E aí, agora, ele vai ser dividido da seguinte maneira. O custo médio por hora máquina, né, a gente vai ver o seguinte, 450 mil reais, dividido por 300 horas máquinas. Vamos voltar aqui, ó. Ó, o setor de corte, 300, de montagem também 300, e aqui 400, tá? Então, vamos lá. 450 mil reais de corte, dividido por 300 horas máquinas, então, 1.500 horas máquina. Ou seja, 1.500 reais por hora máquina. Então, o setor de corte, ele tem, em média, um custo médio de hora máquina de 1.500 reais. A montagem, 150 mil, também dividido por 300 horas máquina, a gente já acabou de ver ali atrás. Então, a média, né, de custo médio de hora máquina é 500 reais por hora máquina. O acabamento, então, o restante das horas, ó, 550 mil aqui, reais de custo indireto, dividido por 400 horas máquinas, então ele tem uma média de custo de R$ 1.375 por hora máquina. Quando ele é média, a gente não soma, tá? Se eu somar 1.500, 500 e 1.375, não dá o total aqui, tá? Porque aqui é a hora média, tá? Então, custo total, custo indireto, né, de fabricação de 1.150.000, dividido por total de horas máquinas, que é 1.000 horas, em média, entre todos os setores, né, o custo médio por hora máquina ficou de R$ 1.150. Então, a gente não soma isso aqui, tá? Esses valores, a gente vai precisar deles agora. Então, a próxima planilha vai direcionar o que cada produto em cada setor, né, foi realmente trabalhado. Então, isso aqui chama-se departamentalização. Então, a gente precisa daquelas horas máquinas de cada setor, de cada produto, que lá na apostila de vocês e na minha planilha aqui, é a segunda planilha que eu coloquei, tá? Então, a gente viu naquela planilhinha aqui, o setor de corte, ele gastou 100 horas máquinas vezes R$ 1.500, que é esse valor que a gente, deixa eu botar, que é esse valor que a gente acabou de ver aqui, ó, que é o custo médio dele, tá? Então, 100 horas máquinas vezes 1.500, 150 mil reais, tá? O produto E, também o setor de corte, ó, 200 horas máquinas, eu faço sempre por setor,
tá? Fica mais fácil. 200 horas máquinas, também R$ 1.500, né? Por hora máquina, 300 mil. Somando 150 mil mais 300 mil dá os 450 mil. Lembrando que o F não passa pelo corte. Na moldagem são 50 horas máquinas. Voltando aqui, né? O custo da hora máquina é 500 aqui reais. Então, 50 vezes 500, 25 mil. Não tem moldagem, né? Na E. E o produto F tem 150 horas máquinas, também é 500 reais a média, 125 mil. Então, 25 mil mais 125 mil, 150 mil. E acabamento, né? O D, 250 horas máquinas, vezes 1.375 reais, dá 343.750. Lembrando, ó, 1.375. E produto E também não tem, né? Acabamento. 150 horas máquinas vezes 1.375 também, que é a média. 206.250. Frisando bem, ó, essas horas é da segunda planilha, tá? Que é dividida por setor. Lá na apostila tem para vocês. Então, vamos lá. Olha agora o produto D. Somando os três setores distribuídos corretamente por hora média máquina, ele tem 518.750. Produto E ele mesmo, né? 300 mil. Produto F somando 331.250. Então, se a gente somar tanto aqui quanto aqui, né? O custo indireto de fabricação é aquele que a gente já tinha lá no início, 1.150.000. Só que lá na primeiro cálculo que foi feito, ele era por média, não estava departamentalizado, agora ele está departamentalizado aqui. E para finalizar, a gente tem que fazer uma comparação, ó, entre o que estava feito sem departamentalização e com departamentalização. Então, lá na primeira slide, eu tinha colocado, ou melhor, isso aqui a gente viu a gente fez o cálculo na primeira planilha, se eu não me engano, é isso. Lá a gente fez 40%, 20% e 40% de novo. Então, lá a gente tinha produto B, D, produto E e produto F. Então, a soma 1.150.000. Lembrando, soma sempre igual, tá? Com a departamentalização, a gente acabou de ver, ó. Produto D, 518.750, o E, 300 e o F, 331.250. Então, a gente traz ele para cá. Com departamentalização, olha o seguinte, por que é importante departamentalizar? Porque ele traduz de uma maneira correta quais são os custos indiretos que devem ser alocados para a formação do preço final, tá? De cada produto. Se ele for feito uniformemente, pode ocorrer erro, né? Na hora do custo, né? Na hora de custeio, tá? Então, é feito da seguinte maneira, a gente vai fazer a diferença tanto em reais quanto em porcentagem. 518.750 menos 460, então a diferença é positiva, 58.750. Ou seja, o produto D, em relação a sem departamentalizar, ele aumenta em R$ 58.750 os custos indiretos. Para descobrir a porcentagem, a gente faz isso, ó. Essa diferença dividido pelo que ele era, 460.000 vezes 100. Então, dá 12,8% a diferença desse produto D. Não é a mesma coisa, ó. Com departamentalização, a gente acabou de ver que é 300 mil. Então, 300 mil menos 230 mil, a diferença é positiva, ou seja, aumentou 70 mil. Também a porcentagem, 70 mil dividido por 230 mil vezes 100, dá 30,4% de aumento, tá? A diferença entre eles. Só que o que aconteceu com o F?
De 460 mil, ele caiu para 331, 250. Ou seja, o custo de produção dele caiu, tá? Aqui eles aumentaram, aqui ele caiu, né? Nesse caso dos indiretos, tá? Então, lá, 331.250. Se eu fizer menos 460 mil, vai dar negativo. Então, a gente coloca entre parênteses. 128.750 de diferença. Olha a diferença dele, tá? Diminuiu. De novo, como está negativo, ele também vai ficar negativo a porcentagem. Mesma coisa. 128.750 dividido por 460 mil vezes 100. Então, a diferença é uma queda de 28% dos custos indiretos de produção aí desse produto. Lembrando que aí agora, essa com departamentalização, ele tem que ser somado aos custos diretos de produção, né, para que tenha o custo total de produção, o custo de cada final de cada produto, para ser agregado o valor de mercado, né, para ser colocado à venda, ok? Então, terminamos.